Êxodo capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto do Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. E Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim dirás à casa de Jacó, e falará aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim? Agora, portanto, sê vós obedientes à minha voz, e guardais o meu pacto. Então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio e chamou os anciões do povo e colocou diante de suas faces todas essas palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu estabelecerás limites ao povo em redor, dizendo: Fiquem atentos para que não subais ao monte ou toqueis os seus limites. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nem mesmo mão alguma o tocará, porque certamente será apedrejado ou asseteado, seja animal ou homem, não viverá. Quando a trombeta soar o toque longo, subirão ao monte. E Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestes. E ele disse ao povo: Estais prontos no terceiro dia, e não chegueis às suas esposas. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou o toque longo. Assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. E Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e ficaram ao pé do monte. E o monte Sinai estava todo ele envolto em fumaça, porque o Senhor desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E quando a voz da trombeta soou o toque longo e se tornou cada vez mais alto, Moisés falou, e Deus lhe respondeu por uma voz. E o Senhor desceu sobre o monte Sinai, no cume do monte, e o Senhor chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte o povo, para que não ultrapasse para ver o Senhor, e muitos deles morram. E que também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se santifiquem, para que o Senhor não se lance sobre eles. E disse Moisés ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois nos ordenastes, dizendo: Estabelece limites ao redor do monte e santificai-o. E o Senhor lhe disse: Vai, desce e subirás tu e Arão contigo, mas não deixai os sacerdotes e o povo ultrapassar para subir ao Senhor, para que ele não se lance sobre eles. Assim Moisés desceu ao povo e falou a eles. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás,
porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia do Shabat e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o barulho da trombeta, e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que falei a voz do céu. Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele santificarás as tuas ofertas queimadas, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois, e todos os lugares em que eu registrar o meu nome, verei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, e que o Espírito Santo te ensine coisas grandiosas da Palavra de Deus. Até o próximo vídeo.